Deus, essa palavra, Senhor amado, o Senhor tem colocado sobre o nosso espírito, Pai. E o Senhor nessa manhã colocou, Deus, sobre a vida, Senhor amado, da Samira. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, tudo quanto o Senhor tem colocado sobre o seu espírito, Pai, que os seus pensamentos, Senhor amado, venham saber, Senhor amado, interpretar, Senhor amado, e colocar, Senhor, para a sua igreja de acordo com a sua necessidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra possa cair em terra boa, em terra afofada, Senhor, em corações disponíveis, Senhor, que esteja pronto à mudança, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, nesse momento, é boca de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos fazer valer a pena esse momento, porque a palavra, ela vem para transformar as nossas vidas, mas ela só vai transformar as nossas vidas se nós deixarmos, se nós quisermos ser transformados. Senão, vai ser mais um dia que eu entrei em uma igreja, mais um dia que eu ouvi blá, 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 e vou para minha casa, e aí não acontece nada na minha vida, e eu não entendo por quê. Eu só vou entender a palavra do Senhor, eu só vou, a palavra de Deus só vai transformar a minha vida se eu me deixar ser transformado. Amém? Então, que essa palavra possa realmente cair em terra boa e ela venha assim transformar as nossas vidas. Ainda que você venha ouvir a palavra e tenha algum verso bíblico que, poxa, eu já ouvi isso aí, e de repente você já está montando a palavra na sua mente e querendo entender. Não, o que o Espírito Santo de Deus tem para você, para a minha vida e para a sua vida nessa manhã é novo. Foi Ele quem preparou para as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, que seja uma palavra assim transformadora, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, amém? Não sei se todos sabem, nós estamos estudando às terças-feiras, aqui na igreja, o livro de Efésios, há alguns meses. E nessas últimas duas terças, nós estamos falando sobre o verso 7. Eu gostaria que todos abrissem Efésios 1. Eu vou ler a partir do verso 3, para fazer um pouco mais de sentido, e nós vamos até o verso 7. Amém? Efésios 1, 7. Até o 7, do 3 ao 7. Alguém está sem Bíblia? Não, está ali, né? As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Verso 7. Nele quem, gente? No amado, em Jesus. Temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nós vamos repousar sobre o verso 7, tá bom? Vamos ler o verso 7 de novo? Nele, então ele quem, gente? Nele quem? Calma. Eu não sei que vocês estão com pressa, eu estou calma. Geralmente eu sou acelerada, né? Hoje eu estou tranquila. Aproveitem. Nele quem? Porque para a gente, às vezes, a gente confunde um pouco as coisas. E Paulo, no livro de Efésios, principalmente nesse começo, ele separou muito bem a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós acabamos de entrar na parte que fala, a partir do verso 7, fala sobre o Filho. Porque Deus, Pai, Ele ordenou, coordenou, projetou
mas quem executou foi o Filho, foi o amado. Então, é por isso que a gente precisa entender bem para reconhecer a obra de cada um na salvação, amém? Então, nele, em Jesus, porque, na verdade, o verso, porque assim, em português a gente tem, além das divisões, a gente tem tudo separado por versículo. Quando esse trecho foi escrito, ele é uma coisa só. Então, no amado, vamos pensar assim, temos, quem tem? Então, isso pertence a nós. Então, em Cristo, no amado, temos a redenção. Por meio, então, teve a redenção, nós vamos falar o que significa. Por meio, por algum motivo, pelo canal, pelo meio do quê? Do seu sangue. Temos o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O que é redenção? Pode falar, gente. Quem está, pode falar. O que é redenção? Redimir, remissão, o que é? Hã? Não. Vamos lá, quem dá mais? Pode falar, quem sabe pode falar. Ajuda. Ninguém quer falar, está todo mundo muito tímido. A gente fala sobre redenção, é um pagamento de um resgate. Quando alguém é sequestrado, o que geralmente os sequestradores fazem? Pedem um resgate. E aí a família tem que pagar para reaver o seu membro, o seu ente querido. No caso da redenção, nós tínhamos comunhão com Deus, Ele nos criou por criação, Ele é o nosso Deus, o nosso dono, pertencemos a Ele. Quando Ele colocou Adão e Eva, Ele deu autonomia para o homem dominar. Só que o homem fez o quê quando ele pecou? Ele desobedeceu e passou a sua propriedade para Satanás. E aí, de que forma que Deus ia reaver o seu bem, que somos nós? De que forma? Através do pagamento de um resgate, de uma redenção. E aí, ele teve que realmente pagar uma dívida, ele teve que fazer um pagamento. Só que poderia ser $1 trilhão, não pagaria o preço da minha vida e da sua vida. E a Bíblia fala lá, continuando nesse versinho, qual que é o meio, qual que foi a forma de pagamento? Cartão de crédito? Cartão de débito? A perder de vista? Cheque predatado? Qual foi? Então, o pagamento se deu através do sangue. Muitas vezes nós lemos os termos, falamos das coisas, mas nós não compreendemos muito bem como elas funcionam. Sim? Muitas vezes a gente fala assim, o cara tem até cartão de crédito, mas não consegue compreender muito bem como funcionam as operações, o que é. Às vezes a gente transfere isso um pouco para a Bíblia. A gente lê, mas não consegue compreender a plenitude, o tamanho. Eu sei que não é tão simples, até porque a gente muitas vezes lê muito raso. A gente tem falado sobre isso às terças-feiras, que a gente lê, faz aquela leitura rasa da Bíblia. E o Senhor nos convida, e especificamente o livro de Efésios nos convida a degustar, palavra por palavra. Ele não, principalmente o primeiro capítulo é aquele capítulo que não dá para ler numa tacada só, está tudo resolvido. Redenção. Então, alguém teve que pagar a minha dívida. Eu tenho um pecado que me separou de Deus. E o pecado é separação. A gente acha que morte é uma morte física, e não é. Qualquer forma de separação de Deus é o pecado quem nos trouxe. E aí precisava de uma forma legal para pagar essa dívida. Isso foi pago pelo sangue. Qualquer sangue? Sangue de quem? De Jesus. No Velho Testamento, o pai, ele preparou uma situação
para que houvesse um relacionamento de volta dele com o povo, para que pudesse falar novamente com as pessoas. Então, instituiu-se o tabernáculo, os sacrifícios, e era tudo com sangue. Matava boi, matava ovelha, matava bode, e era sempre com sangue. Só que era temporário, durava uma vez por ano, ou toda vez que você pecasse. Só que em Cristo nós temos um sacrifício perfeito. Para entender um pouco melhor isso, eu preciso que vocês vão para Hebreus 9. É engraçado, porque para nós que estamos fazendo um estudo mais contínuo, parece que as palavras se encaixam melhores, né? E a gente ficou tentando, eu fico tentando ver o que eu posso cortar e o que faz sentido a partir de algumas coisas. Vamos ler Hebreus 9. Todos acharam? Amém? Hebreus 9. Vou esperar, porque tem algumas pessoas que estão lendo aqui. Vai trocar? Obrigada. Ora, a primeira aliança, que é antes de Cristo. A primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estava candelabro, mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício. Oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então, vamos lá. Então, no Santo dos Santos, eu sei que às vezes precisa dar uma foto, né, do tabernáculo para entender. Tinha o lugar santo, que era a entrada, onde os sacerdotes iam, e o lugar santo dos santos era coberto com um véu. Então, só o sumo sacerdote, que era o sacerdote principal, que estava de serviço na época, podia adentrar, e uma vez por ano, levando o quê? Sacrifício de... Porque era o pagamento pelo pecado. O que está falando aí, gente? Pelo quê? Pelo pecado de si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então, tinha que adentrar e o pagamento era sangue. Verso 8, continuando. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Então, enquanto houvesse um tabernáculo terreno, a obra completa não estava finalizada. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então, por mais que levassem bois, novilhos ou qualquer outro sacrifício diante do altar, a nossa consciência ainda não estava purificada. Verso 10. Eram apenas prescrições que tratavam de comida... Ué? Eu vi as pessoas olhando assim, eu falei, ué? Verso 10. Obrigada, Du. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida, de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até que tempo? Ao tempo da nova ordem, até que Cristo viesse, tá bom?
Agora, vamos nos concentrar na parte que a gente vai falar bastante agora. O sangue de... Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele, Cristo, adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos. Então, deixa eu parar que eu acabei esquecendo. Verso 11 nos fala que quem é o sumo sacerdote? Cristo. E ele entrou no tabernáculo da terra. Onde está o tabernáculo que ele entrou? No céu. Então, ele é o sumo sacerdote. Não feito pelo homem, 12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Então, Cristo, ele, além dele ser o sumo sacerdote, aquele que entra, o sangue que ele estava levando era de quem? Dele mesmo. Então, ele é o sumo sacerdote e também ele é a oferta de sangue, o sacrifício de sangue. O sangue dele é que adentrou no santuário. E como é um sangue sem pecado, ele não precisou repetir todo ano. Ele fez apenas uma vez. E por conta de fazer apenas uma vez um pagamento de um sangue inocente, ele conquistou para nós eterna redenção. Então, não é uma redenção que dura um dia, não é uma redenção que dura um ano, é uma redenção que é eterna para sempre. Verso 13. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos, de bodes, e também água, lã vermelha, ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com esses sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício
de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém? Você sabe que antigamente se chamava a teologia do sangue, né? Que o povo da Bíblia era o povo do sangue. Porque tudo está baseado no quê? Toda a redenção, toda a salvação, todo o Novo Testamento, toda a nova, mesmo a velha aliança, a antiga aliança, a nova aliança, está baseada sempre no quê? No sangue. Então não há como a gente pensar em ser cristão sem entender o sangue de Cristo. O sangue é vida, o sangue dá ênfase à vida, e tudo era purificado com sangue. Por que o sangue de Jesus é superior ao nosso? Por exemplo, se eu quisesse fazer um sacrifício de sangue e matar, sei lá, vamos fazer, ou a mim mesmo, ou alguma outra pessoa, e oferecer, teria valor? Por quê? Porque eu tenho pecado. Não se paga o preço de nada com pecado. Então, Jesus ele tinha duas naturezas. Ele era 100% homem, ao mesmo tempo que ele era 100% Deus. E como homem, o seu sangue era real. E aí a gente leu no verso 16 que era necessário que se comprovasse que a pessoa tinha morrido. Então, o sangue de Cristo era real. Se você pegasse o sangue de Cristo vazando, ele coagularia exatamente como o nosso. Não foi uma invenção ou foi algo assim sobrenatural. Foi algo real. Tá bom? Como filho de Deus, ele não tinha outra forma. Tinha que ser o preço da sua vida. Ele veio como Cristo, como ungido para essa função, para cumprir esse propósito. Nós estávamos separados. Aqui estava Deus, aqui estava o homem, e existia um abismo. O abismo era o pecado, era a separação. E somente o sangue, o preço desse sangue é que pagaria a minha dívida. Eu não poderia pagar. Se eu fosse lá e tivesse uma dívida de, sei lá, R$1 milhão, eu falaria, eu quero pagar. Nós podemos? E essa consciência, irmãos, de não poder é importante para nós cristãos. Porque nós vivemos em dias nos quais as pessoas acham que elas podem comprar, elas podem, de alguma forma, ser boazinhas e conseguir a salvação. A gente tem uma falsa ilusão, e é muito cultural do nosso país também, porque nós temos várias influências religiosas. A religião, ela tenta fazer isso. A religião tenta pagar o preço. Ela tenta fazer boas obras, ela tenta fazer caridade, ela tenta reencarnar, ela tenta fazer sacrifício de sangue de animais. Para fazer o quê? Para nos trazer de novo, nos ligar novamente ao Pai. Só que a Bíblia fala que precisou de que sangue? Em Efésios 1:7 fala o quê para vocês? Que falou lá? Quem quiser voltar, pode voltar. Pelo sangue de quem? De Cristo. Por que tinha que ser o sangue dele? Porque não tinha pecado. Ele tinha a mesma natureza que a nossa, só que o preço do sangue dele era o único capaz de pagar de forma legal o preço da nossa salvação. Porque senão Satanás poderia falar para Deus assim, você quis dar um jeitinho aí na coisa, não tem, eles não podem pagar pelo preço dele. Mas não.
Deus, Pai, preparou todas as coisas para que o Filho viesse, para que viesse com natureza humana. Ô, gente, e quando fala natureza humana, às vezes a gente se perde um pouco. A Jéssica hoje trouxe o Pedrinho, né? Então, ele teve que ser gerado, se formou cada neurônio, cada pedacinho, cada pele, cada ossinho. Agora ele está no processo do quê? De crescimento, formando outras ligações neurais, tendo que comer, dependendo da mãe. Se não trocar a fralda, chora. Todo um processo de crescimento de dor, porque crescer também dói. Não é só legal, dói. Quem está na fase dos crescimentos de adolescência fala que dói os ossos. Sim ou não? Cristo teve que passar por esse processo. A gente acha que ele encarnou e virou um adulto. Ele veio aqui, desceu a nave espacial, desceu Jesus. É assim? Não. Sabe quando ele fala que ele se tornou o homem? Quando ele veio como homem, ele passou por todas as dores, por todos os processos humanos, de crescer dentinho, de cair, de ralar. Já pararam para pensar nisso? De obedecer. Criança aprender a obedecer, porque a Bíblia fala que ele teve que crescer em graça, em conhecimento, 100% Deus, tendo que crescer como homem, em conhecimento, aprender a falar. Aprender a falar. Irmãos, talvez, porque nós estamos tão assim, Jesus é assim, a gente esquece dos processos que ocorreram. E tudo isso para quê, irmãos? Com que finalidade? Para morrer, para nos salvar as nossas vidas. A salvação, ela poderia, a gente às vezes fala assim, Jesus morreu por mim. Sim, ele morreu mesmo. Só que se ele tivesse somente morrido, não teria acontecido nada. Só a morte dele não valeria. Por quê? O preço do pagamento qual era? Então, se ele tivesse morrido por uma causa natural, o que aconteceria? Teria o quê? Não teria validade. Exatamente, não seria válido. Então, a questão é que ele morreu e ele teve que fazer um sacrifício de sangue. Então, isso tem que ficar muito claro para nós. Quando João Batista falou, eis que vem o Cordeiro que tira... era essa profecia, esse reconhecimento de quem ele era, tinha a ver exatamente com isso. O cordeiro que vai ser morto. O cordeiro que vai derramar o seu sangue. Não era qualquer cordeiro. Não era o cordeirinho que a gente criava para brincar. Era o cordeiro que vai ser morto e vai derramar o seu sangue para fazer uma substituição. Sacrifício vicário. Porque a morte, irmãos, ela tem direito de cobrar. Quando a gente deve, por exemplo, a gente tem uma dívida, por exemplo. Sei lá, eu pus a minha casa em penhora, por algum motivo, e eu não consegui pagar. O que vai acontecer? Dá que isso aqui é meu, não é carro, casa. Se a pessoa não paga, o cobrador tem o direito de falar, dá que é meu. Vocês acham que o pecado, a Bíblia fala em Romanos 3:23, o salário do pecado, alguém vem cobrar. Vem falar assim para nós, vem te cobrar. A gente tem condição de pagar? A gente paga com a nossa própria vida, nosso sangue. Só que ele nos leva diretamente para o inferno. Porque o pecado, o salário é morte, separação. E aí quando o cobrador vem e pede para nós, olha, eu vim cobrar vocês, qual é o sacrifício que Deus vê que nos representa, que nos substitui? Em o sangue de Cristo. Amém? Irmãos, levanta um pouquinho.
Eu sei que é domingo, às 10h15 da manhã. O sono vem, então vamos levantar. Super normal. A gente estica, dá uma levantada, depois vocês continuam. Amém? Pode sentar. Obrigada. Obrigada. Antigamente a gente usava muito um termo que hoje caiu em desuso. O sacrifício vicário. Quem já escutou esse termo? Vicário. O que é sacrifício vicário? Sacrifício de substituição, tá bom? Se vocês virem esse termo de novo, vocês podem saber que é o sacrifício de substituição. Então, ao invés de eu morrer, ao invés do meu sangue, porque o salário do pecado é a morte, ao invés da minha morte, quem está como substituto? O sangue de Cristo. Vocês se recordam na Páscoa judaica, quando Moisés falou o quê? Vocês vão, pegam o cordeiro e passam o sangue pelos umbrais, para que quando o anjo da morte vier olhar, ele vai ver o sangue nos umbrais, eu ia falar nas obreiras, nos umbrais, nos batentes das portas, e aí o anjo da morte faz o quê? Passa por cima daquela casa. Então, quando o anjo da morte vem sobre nós, ele vê o que sobre nós? O sangue de quem? E aí ele faz o que conosco? Compreende isso? Então vamos. A gente precisa ter essa. Então, eu acredito que a gente sabe, mas a gente precisa ter isso bem firmado dentro da gente, tá bom? Vamos lá. Vamos para Hebreus, eu fui para Efésios. Hebreus 9, verso 14. Eu queria que, Du, se você tiver, põe na Arque, por favor. Hebreus 9, 14 na Arque. Tem? Se não tiver, eu vou ler aqui, tá? Ah, obrigada, Du. Vamos lá? Conseguem ler aqui, gente? Quanto mais, é que na verdade ela tem um detalhe de tradução que eu gosto mais, que faz mais sentido para a gente. Quanto mais, porque ele está falando do sangue de bodes, tá? No verso 13, para fazer sentido. Quanto mais o sangue de Cristo, que nós acabamos de falar, certo? Por que do sangue de Cristo? Pela substituição, porque ele não tinha pecado, porque precisava do sangue inocente morrer pelo injusto. Então, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Quem é esse Espírito eterno? Quem? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está envolvido na nossa redenção. A Bíblia não fala como, a Bíblia não dá detalhes, a Bíblia não... Lá no céu a gente pergunta, lembra? Caderneta. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Então, o Espírito Santo está envolvido, de alguma maneira não explicada, na nossa redenção. Aí ele continua. O sangue de Cristo se ofereceu a si mesmo. Fiquem imaginando o animal quando está indo para o matadouro. Será que ele ia bonzinho ou arrastado? Alguém já viu o bichinho indo levando para matar? Porco, né? Porco. Vamos pensar no porco. O porco é mais familiar para a gente. Ele vai bem calmo, né? Como que ele vai? Gritando, desesperado. É assim ou não é? Só que a Bíblia fala muitos detalhes, gente. Hebreus é um livro muito rico.
ele se ofereceu. Ele foi arrastado? Ele foi empurrado? Ele foi, vai logo? Não. A Bíblia fala que, como ovelha muda ao matador, ele se ofereceu. Lembra das ofertas do Velho Testamento? O holocausto, oferta de sacrifício pelo pecado, oferta de perdão, oferta de paz, oferta de libação. Cristo fez essas ofertas. Ele se ofereceu. Todas as ofertas que constavam na lei, Cristo a fez de livre vontade. Então, o sacrifício de Cristo, ele teve um ato voluntário. Não foi somente o sangue, foi voluntário. Então, de forma voluntária, ele nos amou, de forma que ele se ofereceu. Bem, continuando, ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. O que é imaculado? Sem mancha, sem pecado, sem defeito. O que mais? Para que fosse o pagamento perfeito, deveria ser imaculado. E ele se ofereceu a quem? A Deus Pai. Porque Deus Pai, os atributos de Deus, a gente fala muito do amor de Deus, não falamos? Mas ao mesmo tempo que Deus é amor, Deus é justiça. Ao mesmo tempo que Deus é justiça, Ele é misericórdia. Ao mesmo tempo que Ele é misericórdia, Ele é bondade. Nenhum atributo é maior ou menor que o outro. Eles coexistem juntos. Então, a justiça de Deus necessitava do sangue de Cristo para cumprir de forma justa a ira contra o pecado. Amém? Aí tem um efeito. Aí ele explicou o que aconteceu. E aí o que acontece? Purificará as vossas consciências das obras mortas. Purificará. Muitas vezes, irmãos, a gente até fala assim, eu entendo, Deus me ama, Jesus morreu. A gente tem uma noção geral. Só que a nossa mente ainda não está purificada. Ainda não consegue compreender as verdades eternas. Isso é uma verdade fundamental e eterna. E às vezes a nossa consciência está cauterizada e a gente não consegue compreender, não consegue viver como salvo, não consegue viver andando em salvação, porque ainda não passou pelo processo de purificação da vossa mente, da vossa consciência para as obras mortas. Vamos falar várias coisas. Por exemplo, você tem um carro e ele tem uma luzinha, quando você não coloca o óleo, ela começa a acender, piscar. E aí você, sabe? Não liga. Aí, de repente, acontece o que com o motor? Fundiu o motor. Aí você fica bravo com o quê? Com a luzinha. Essa luzinha! Você não fica brava com você. Que você que foi negligente. Você fica bravo com o quê? Com a luzinha, com o carro, não é? A mesma coisa nós somos e fomos formados com luzinhas, com consciência moral do que é certo e do que é errado. E aí, às vezes, a gente fica bravo, porque a nossa consciência está lá gritando, não faz isso, não faz isso. E a gente faz o quê? Ignora, igual o aviso do carro. Amanhã eu ponho o óleo, amanhã eu troco o óleo. Não é assim?
E a gente vai seguindo, caminhando pelas obras mortas. Irmãos, nós estamos numa geração que a consciência está frouxa. E a gente quer afogar essa consciência. A gente quer pegar assim, ó. Só que ela está lá. Você pode, a gente até falou isso na última aula. A gente pode beber, a gente pode usar droga, a gente pode se prostituir, a gente pode falar que meu corpo, minhas regras, a gente pode falar o que a gente quiser. Só que existe algo dentro de nós que não cala. Como se chama isso? É a consciência, é o Espírito Santo trabalhando na nossa consciência. E o que a gente faz na nossa geração? Apaga, abafa, afoga, faz qualquer negócio, mas eu não quero escutar a voz da consciência. E aí você vem, Cristo faz toda essa obra. Isso aqui ele não está falando para quem não é cristão não, viu gente? Esse é um assunto de crente. Porque você não imagina no tabernáculo, quem ofertava, quem fazia os sacrifícios era o povo de Deus. Não era por todo o mundo, era pelo povo de Deus. E esse assunto aqui também é para o povo de Deus. Porque Cristo morreu e todo o sacrifício foi para aqueles nos quais ele morreu. Oh, meu Deus. Purificará as vossas consciências das obras mortas. E a gente pega a nossa consciência e quer ficar abafando, e quer ficar amortizando, mas a gente não quer escutar o que o Espírito fala conosco. E aí, o que são obras mortas? O que são obras mortas? Porque ali está falando que purificará a nossa consciência das obras mortas. O que são obras mortas? Hoje vocês não estão a fim de me ajudar, né? Exatamente. Oi. O que é isso? Continue. Ficou rodando o download ainda? Está fazendo ainda o download, né? Tá bom, ok. As obras mortas são as obras da carne, são as obras que nós fazemos com aparências de boa, mas no fundo tem muito do nosso ego, das nossas. Nós fazemos para parecermos bonzinhos, fazemos com a intenção de pagar a nossa salvação, fazemos na intenção de que o outro me veja, fazemos para que o pastor, ó, bati cartão, ó. Vocês viram, ó? Estou eu aqui, ó. Estou no sol. Então, as obras mortas, irmãos, elas têm um refinamento. Porque você faz a coisa certa com a intenção errada. Vamos traduzir, né? Você faz a coisa certa, porém a intenção... E quem vai te falar que a coisa é errada? O Espírito Santo ministrando aonde? Ele vai aparecer e fazer assim, ó. Parã! Ou vai usar uma mula, né, para falar com você. Pode ser, né? De vez em quando ele faz isso, né? Já que a consciência está cauterizada, ele manda a mula. Mas, enfim, ou manda a Samira, né? E a única coisa que purifica a nossa consciência é o sangue de Cristo. Então, a questão é que nós, cristãos, sabemos muitas vezes só aqui dessas verdades, mas a nossa consciência ainda não está purificada, não ocorreu o processo. O Espírito Santo precisa agir, o Espírito Eterno, nos convencer dessa verdade, nos levar a essa verdade, de que eu vou viver uma vida santa, não porque eu vou alcançar a minha salvação, mas eu vou ter uma vida santificada no processo de purificação e santificação, porque isso faz parte dos santos, do caminhar, não é que eu faço para ter. Eu já tenho e por isso eu faço. É diferente ou não é? Eu não faço as coisas, vou traduzir.
Eu não faço as coisas para ter salvação. É porque eu já a tenho, é que eu faço. Repeat, please. Repeat, please. Eu não faço nenhuma boa obra para ter salvação. Isso o sangue de Cristo já fez por mim. Agora, tudo o que eu faço é porque eu já tenho a minha consciência purificada do que Ele já fez. E aí eu ando no caminho purificado, santificação. E aí todas as obras são para a glória de Deus. Percebe a inversão? Amém? Então essa história, irmãos, de que faz isso, faz aquilo outro, não funciona. Está sendo tudo para a glória do homem. Ou até da minha. Ou até porque eu me faço de, ai, coitadinho de mim. Eu não posso fazer nada direito. Então também não faço, né? A questão não é não fazer ou fazer. Mas você tem que estar purificado das obras mortas. Lá em Gálatas, tem uma lista de obras mortas. Não tem? Alguém lembra de alguma? Não? Eu pensei nisso, sabia? Todas que vocês pensam. Hã? Não entendi. Chacorrice. Foi fundo, hein? Tirar sarro das coisas, né? Qualquer obra que vocês pensarem que é obra da carne, são obras mortas. Só que em Gálatas, logo depois dessa lista, vem uma outra lista, que é o fruto do Espírito. Quais são? Mansidão, domínio próprio. Eu gosto dessa, ó, gente. Longanimidade. Porque é longo para se ficar impaciente. Vamos lá? Então, assim, ó. Por que que eu vivo, muitas vezes, com aquele peso na consciência? Eu estou em Cristo, mas eu não tenho a certeza da salvação. Por quê? Porque, na verdade, eu ainda acredito que é por mim. Eu ainda continuo acreditando que é pelo que eu faço. E o Evangelho não tem nada do que eu faço. O Evangelho é tudo do que Ele já fez. Amém, irmãos? O Evangelho tem tudo a ver com o que Ele já fez. E todos os benefícios que eu tiro, que eu sinto, que eu vivo, que eu aproveito daquilo que Ele já fez por mim. Amém, irmãos? E esse purificar da mente é o Espírito que nos convence, é o Espírito que nos conduz. Não depende de nós. Nosso papel é nos aplicarmos, orarmos, estarmos aqui, mas o trabalhar é do Espírito. Nos dedicarmos a entender é parar muitas vezes. É só parar. O Evangelho nos últimos tempos tem estado muito cheio de achismos, sabe? Sabe, achismos? Eu acho isso, eu acho aquilo. E a Bíblia não é baseada no que eu acho, é tudo no que Ele acha. Amém, irmãos? Opa, cadê o... Morreu? O que aconteceu? Tá bom, então eu vou continuar aqui. Vocês acompanhem aí. Hebreus 9, verso 14. Vou ler de novo o versículo para fazer sentido. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. Para quê, gente? Tem um fim, uma finalidade. Purificará a vossa mente para servirdes ao Deus
É uma pergunta, não é? E essa pergunta é o que eu quero fazer para vocês. Como servir um Deus vivo praticando obras mortas? Como servir um Deus vivo, de vida abundante, com obras mortas? Cada um faz o que vocês acham. Às vezes a gente tá servindo a Deus, a gente acha que serve a Deus, e a Bíblia é muito clara. Como você pode servir a Deus vivo com obras mortas? Que o Espírito Santo ministre isso ao nosso coração, irmãos. A gente até brincou na aula que a gente vai fazer uma moldura, colocar assim na parede, assim, acorda, faz pá! Tipo, acordei. Que o Espírito Santo fale essa verdade aos nossos corações. Como servir a um Deus vivo com obras mortas. Amém? Vamos passar para a segunda parte do... Continuando, verso 15. E por isso que é mediador... Deixa eu ler aqui. Você está em qual agora? Na Almeida? Eu vou continuar na Almeida, tá? Pode deixar na Almeida. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ok. Esse versículo está falando do quê? Do cobrador. A morte... a morte vai intervir e vai fazer o quê? Vai cobrar. Então, eu vim bater aqui na sua porta e eu vim cobrar você. Verso 16. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, Cristo teve que morrer para que a gente recebesse herança eterna. 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 Eterno é 80 anos? Eterno é, sei lá, tem gente que está bem longevo, é isso? Como fala? É isso? Eterno é 100 anos? Eterno é quanto, gente? A gente não tem nem como mensurar na nossa razãozinha pequenininha. Então, ele conquistou para mim e para você uma herança eterna. E essa eternidade, irmãos, está disponível a nós. Tem um louvor que eu gosto muito, e ele tem um verso que ele fala assim: e na minha irrelevância é que reside quem eu sou. Existe eternidade em mim. Existe eternidade em mim. Existe eternidade em mim. Amém? Verso 18. Verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha vida? Primeiro, você tem acesso definitivo ao Santo dos Santos. Hoje, nós temos a consciência de que foi aberto um novo e vivo caminho. O véu se rasgou. E hoje eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Eu tenho acesso à presença de Deus.
Segundo, existe um efeito de purificação da minha consciência. Você consegue discernir o que é agradável a Deus. Antes a gente não conseguia, mas uma voz, a voz da consciência, nos mostrava que alguma coisa estava errada. A gente não tinha muita noção, mas a gente sabia que algo estava errado. Terceiro, ele é o testador, ele é o garantidor, o mediador de uma vida eterna, para aqueles que querem desfrutar disso. E aí, irmãos, o que isso interfere no meu dia a dia? Isso tem a ver com como eu me relaciono com Deus. Por conta do sangue de Cristo, eu tenho livre acesso. Eu tenho intercessor diante do Pai. Eu posso me achegar ao Senhor. Amém? Eu posso me relacionar com esse Deus de paz. Vamos para Romanos 5. Não sei nem porque eu lembrei disso agora, mas vamos lá. Romanos 5:1. Não tinha no script. Tendo sido, pois, justificados pela fé. O que é ser justificado? Tornar-se. Quem fez isso por nós? Através. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vocês já pensaram que nós temos paz com Deus? O que é isso? Paz com um Deus eterno? Não há mais tormenta, não há mais medo, existe paz. Amém? Temos livre acesso. O sangue me traz liberdade. Essa liberdade, eu posso viver negando a culpa. Não, eu não tenho culpa nenhuma. Eu não tenho culpa nenhuma. Minha liberdade está que eu não devo nada. Para que eu preciso de um Salvador? Não tem necessidade de um Salvador. Porque muitas vezes nós estamos somente na esfera emocional. Cristo me ama, Ele me ama, e Ele ama mesmo, mas só está na esfera emocional. Sendo que, na verdade, a nossa consciência nos diz que nós somos pecadores. E é só Cristo que purifica e traz paz à nossa consciência. Ou a gente pode aceitar a liberdade que nós temos, aceitando a culpa. Eu sou culpado, mas eu aceito com a certeza de que já foi pago. Tem um exemplo disso que é assim. Se por um acaso você está dirigindo e você atropela e mata alguém. Você tem uma consciência de que não foi por querer, ok? Só que você vai ter as consequências do que você fez. Vai pagar, vai, sei lá, enfim, todas as consequências legais. Mas a sua consciência, só quem traz purificação e paz, quem é? O sangue de Cristo Jesus. Talvez nós, muitas vezes, falamos assim, eu sou perdoado. Nós não tenhamos paz, não temos essa purificação da consciência. Temos um tormento que precisa ser trabalhado. Amém? O sangue de Cristo, irmão, não é para ser usado como talismã. Não é para ser usado como um rito religioso. O sangue de Jesus tem poder, sim. Mas ele não é um amuleto, essa é a palavra. Não é amuleto. O sangue de Jesus, nós precisamos entender que é Ele que paga o preço do meu pecado. Amém? E aí, eu termino, terminei certinho, hein? Eu termino com uma pergunta. Como serviremos ao Deus vivo praticando obras mortas? Amém? Amém. Quem vem? O louvor vem.
O Espírito eterno. Efésios 1:7. Vamos voltar para lá só para enquanto eles estão vindo, só para a gente fechar. Irmãos, se abram para a palavra. Não falem assim, ó, eu não entendo. Nós estamos estudando Efésios. Só que para entender algumas questões, nós precisamos de ajuda de outras passagens bíblicas. Não se feche. Leia a palavra. Busque entendimento do Senhor. Amém? Efésios 1:7. Nele, no amado, temos a redenção. Vamos decorar esse versículo? Nele, temos a redenção. A próxima aula nós vamos falar sobre as riquezas da graça. Um versículo nós vamos demorar 3 aulas. Falamos sobre redenção, falamos sobre sangue. A próxima aula nós vamos falar sobre riquezas da graça. Amém? Nele temos a redenção. E teve um meio, não foi qualquer meio. Foi o sangue de Cristo. Amém? Amém. O que vocês vão louvar? Não foi nada combinado. Aleluia. Aleluia. Se coloca de pé para nós adorarmos ao Senhor. As alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos
de Jesus. Nós somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Senhor Jesus, nós te louvamos. Obrigada, Senhor, por tão grande salvação. Obrigada, Senhor. Obrigada pela salvação que chegou até nós. Obrigada pelo processo de santificação. Obrigada pelo processo de purificação da minha consciência, para que eu consiga entender as coisas eternas que foram conquistadas na cruz do Calvário por mim, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o pagamento da minha dívida, das nossas dívidas, Senhor, foi, Senhor, pago pelo sangue de Cristo Jesus, que tomou a nota de dívida, toda a dívida que era contra nós, e pregou na cruz. Aleluia! Nós te louvamos, Senhor, porque hoje podemos viver com transformação, em novidade de vida, frutificando para o teu Espírito, frutificando para que outros venham e comam daquilo que o Senhor já está operando nas nossas vidas. Que nós possamos frutificar todos os dias, para que o teu nome seja glorificado. Quando, Senhor, eu compreendo que existe eternidade dentro de mim, eu consigo frutificar amor, eu consigo frutificar alegria, eu consigo frutificar paz, porque existe eternidade em mim, Senhor. Oh Pai, muito obrigado pelo valor eterno da salvação. Obrigada porque o Senhor nos pagou por alto preço, sangue vivo, sangue do meu Cristo, que me salvou, do meu Redentor. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por toda a obra de salvação sobre as nossas vidas. Senhor, nós te glorificamos, porque foi no amado. Obrigada porque não depende de nós. Obrigada porque tudo fizeste na cruz por mim, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós queremos viver essa vida e a do porvir para te glorificar, para te agradecer. Que essa verdade tão profunda possa adentrar o nosso ser e nós possamos viver em novidades de vida para o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, amém.